título da mensagem é Uma Igreja Dura e Impenitente. O texto compreende os versículos 18 ao 29 de Apocalipse 2. Apocalipse 2, 18 ao 29. E diz assim o texto: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como uma chama, como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, nós estamos aqui diante da carta à igreja de Tiatira, uma igreja que tinha obras, uma igreja que não era estática, não era igreja parada, não era igreja mórbida, pois havia nesta igreja disposição para servir. Era uma igreja perseverante. Entretanto, era uma igreja que estava cheia de pecado. A igreja estava contaminada pela doutrina de Balaão e dos nicolaítas. O poder romano havia adentrado suas portas, as relações com o mundo estreitou-se, crescendo essa relação dia após dia, ao ponto de muitos cristãos professos daquela igreja serem então nomeados a cargos de poder no império, no governo romano. E tais ocorrências davam condições aos membros da igreja dele não serem perseguidos por esta relação que haviam estreitados com o mundo. Por essa relação, por essa associação, eles não eram oprimidos, dando-lhes então assim momentos de paz, ou seja, vivendo um bem-estar. Como também a inserção de cristãos no poder do governo de Roma deu àquela igreja uma influência e um poder político. Daí para frente a coisa começou a se desmantelar de uma vez por todas. Foi daí para frente em que a igreja passou a ser mais corrupta. Foi daí para frente que a igreja de Roma começou a tomar conta de muitos territórios. Aquela igreja estava confundindo relacionamento com o mundo com associação a ele. A igreja, ao invés de influenciar o mundo, aquela igreja estava influenciada por ele. A igreja se unia ao mesmo mundo
que havia rejeitado o Senhor e dono da igreja. Portanto, queridos, a igreja estava em desobediência com a palavra. A igreja estava em pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Jesus já havia dito que ninguém pode servir a dois senhores. Pois o que vai acontecer? Haverá de amar um e odiar o outro. Um ou outro será aquele a quem aquela pessoa irá se dedicar, pois são diferentes, são opostos. Eles não podem se associar, eles não podem se unir. Ou ama-se a Deus, ou ama-se a Mamon. A carta à igreja de Tiatira é a carta mais longa que temos aqui, em meio a essas 7 cartas. Mas Tiatira era uma cidade pequena. Tiatira era um centro militar e também comercial. Ali havia muitas associações comerciais de diversos tipos de comércio. Lá tinha a associação comercial dos comerciantes da lã, do couro, do linho, do bronze, alfaiates, tintureiros, vendedores de púrpura, entre outros. Quem era comerciante, para o benefício e prosperidade de seu comércio, ele deveria fazer parte dessas associações. E não fazer parte, incorreria aí daí para frente em perseguição àquele comércio. E que também poderia levá-lo à falência e ao fim de suas atividades mercantis. Por outro lado, estas associações, elas sempre tinham uma divindade a ser cultuada. E quando faziam estas reuniões, ali era servido em seus banquetes comida sacrificada com imensa idolatria e práticas imorais. E a idolatria, queridos, e a imoralidade eram os grandes inimigos da igreja primitiva. Estes inimigos eram os grandes problemas da igreja: a idolatria e as práticas imorais. Eram perigos que perseguiam a igreja de Tiatira, mas perseguiam porque também eles já se encontravam dentro da igreja. E agora? O que aqueles cristãos da igreja de Tiatira iriam fazer? O que eles deveriam, qual a atitude, qual a postura, qual a posição que eles deveriam tomar? Não tolerar? Não aceitar? Ou ser tolerante com o objetivo de progredir e prosperar? Abrir mão de suas convicções em prol da prosperidade da sua vida, da progressão, do desenvolvimento das suas atividades? O que é que eles deviam fazer? Ser santo e não deixar-se levar pelo assédio? Ou deixar-se levar pela vontade do lucro? Querido, se o cristão saísse da associação comercial, ele perderia prestígio com o mundo e, consequentemente, ele perderia dinheiro. Eis um grande problema. O que fazer? Qual prejuízo eu vou enfrentar? E por outro lado, se assim não fizesse, se ele deixasse levar porque sofreria prejuízo financeiro, consequentemente ele iria ter que negar a Cristo. E então o que fazer? Qual a postura? O que nós faríamos? E Jezabel, em sua doutrina, ela ensinava aquela igreja, ela doutrinava aquela igreja
que não haveria problema algum deixar-se levar pelo assédio do lucro, da vantagem, da idolatria e da imoralidade. Não há problema algum, pois afinal de contas o seu ensino dizia o seguinte: é preciso antes pecar para poder vencer o pecado. E não restam dúvidas que uma igreja tal como a de Tiatira, aos olhos humanos, ao raciocínio lógico humano, era ali uma igreja virtuosa, era uma igreja, era um ministério de sucesso, pois aquele ministério tinha muitas pessoas. Mas fica a nossa pergunta, a pergunta a todos nós: aos olhos humanos seria uma igreja de sucesso, seria uma grande igreja, uma ótima igreja, mas aos olhos do Senhor, como o Senhor vê a igreja de Tiatira e a igreja e as igrejas de Tiatira do tempo de hoje? Como o Senhor vê? Versículo 18 e 19 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aqui mais uma carta ao pastor da igreja. Agora, a igreja em Tiatira. E não somente a ele, evidentemente, mas a todos os pastores da igreja de Cristo espalhada na terra, para que estes venham receber a mensagem e transmitam essa mesma mensagem para os demais cristãos da igreja. E Jesus ele apresenta-se como um dono que conhece muito bem a sua propriedade, conhece muito bem aquilo que é dele. Apresenta-se aqui o Filho de Deus como aquele cujos olhos são como chama de fogo, ou seja, como aquele que vê com uma visão penetrante, uma visão que sonda, que perscruta, que examina de forma minuciosa, detalhada, que sonda o íntimo e o oculto de todos, que tudo sabe e que também tudo conhece. Ele apresenta-se como que dizendo que absolutamente nada oculta-se ou mesmo escapa do seu conhecimento, pois ele diz: conheço suas obras. Como também ele diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações. E então, queridos, Jesus assim apresenta-se, porque havia dentro daquela igreja práticas espúrias, práticas sujas, heréticas e imorais. E a igreja estava sendo tolerante a isso, estava aceitando. Nada pode ficar oculto a nosso Senhor. E ao fim de tudo, quando Ele vier buscar a sua igreja, no dia do juízo, no grande dia da sua volta, Ele haverá, queridos, de julgar tudo quanto estiver em secreto e em oculto. Tudo, sem escapar absolutamente nada. E os cristãos de Tiatira eram bem ocupados. Eles eram bem ativos. Eles não eram estáticos. Eles não eram inoperantes, mas exerciam trabalhos ministeriais em favor das pessoas.
Era uma igreja, queridos, então, que quanto a isso, ela exercia um papel de destaque, pois não lhe faltavam boas obras, as quais Jesus tinha, como disse, pleno conhecimento. Pois ele diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E a igreja não só fazia isto, como também a intensidade dessas coisas que ela fazia aumentava dia a dia. O trabalho dela aumentava, progredia. Ela fazia muito mais. Desde que conheceu a Cristo, ela continuou fazendo esse trabalho, e esse trabalho ia aumentando. Ao contrário do que acontece muito nas igrejas. No começo, no início de tudo, o trabalho era maior. Havia trabalho, havia obra, as pessoas se dispõem a fazer o trabalho, mas com o decorrer dos anos de caminhada cristã, via de regra, o trabalho da igreja tem reduzido. Quem fazia 10 coisas agora está fazendo uma, e quando faz uma ainda faz mal feito. Era uma igreja que quanto a isso, ela exercia um papel de fato de destaque, como falei. Ela era reverenciada por isso. Era algo que evidenciava esta igreja. Era uma igreja que trabalhava e não ficava limitada, presa aos ritos litúrgicos, somente a um culto. Não. Entretanto, queridos, vale enfatizar que os que faziam essas obras, estes que se propunham a fazer ainda mais do que sempre fizeram, aumentando-as em quantidade e em fervor, e esse fervor envolvia alegria. Estes se tratavam do grupo remanescente da igreja. E este grupo era aquele grupo fiel, que nunca mudou. Estes se tratavam do grupo remanescente. E após Jesus lhes dizer todas essas coisas, chegamos agora ao momento da reprovação. Ou seja, é o bendito entretanto. Vocês fizeram, entretanto, mais porém, ou no entanto, que é como diz o texto aqui na versão NVI. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. E queridos, infelizmente nosso Senhor encontrou nesta igreja, na igreja de Tiatira, muitas coisas para acusar. Infelizmente, muitas coisas para condenar. A igreja de Tiatira havia tolerado doutrinas heréticas. A igreja de Tiatira havia tolerado e estava tolerando doutrinas impuras, sujas, imundas.
no que resultou em muita idolatria e prostituição. Não há, queridos, amor sacrificial, seja ele qual for, que possa encobrir ou mesmo venha compensar a prática do pecado. Não pode existir. Na igreja de Tiatira haviam 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele grupo quando Jesus fala: a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. No versículo 24 Jesus tem essa fala. E este primeiro grupo é o grupo dos fiéis, daqueles que eram intolerantes, que não admitiram. Devia ser aquele grupo, com toda certeza, o grupo remanescente, o grupo que vivia sobre o apontamento e as críticas dos demais. Você é radical, não pode ser assim também, desse jeito. Você tem que abrir mão daquilo, você tem que abrir mão daquilo outro. Olha, se não for assim, vão todos embora. Era o grupo dos fiéis e intolerantes. O segundo grupo está identificado na fala de Jesus, quando ele diz: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Jesus fala isso no versículo 20. E este grupo é o grupo dos tolerantes. Daqueles que trabalhavam, participavam das atividades da igreja, mas também toleravam essas práticas imundas, heréticas, perniciosas e diabólicas. E o terceiro, nós podemos ver e identificá-lo em 2 falas de Jesus. A primeira no versículo 20 ainda, quando ele diz: ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. E o versículo 22 também tem a fala de Jesus que identifica esse grupo e diz: e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Ou seja, este grupo é do grupo daqueles que estavam na igreja, toleravam e praticavam também. Estou junto. Então, diante disso, podemos ter como certo, isso vai nos deixar claro uma coisa, que podemos afirmar, sem medo de errar, que numa igreja há cristãos maduros que não abrem mão de sua convicção de fé, que numa igreja há cristãos imaturos, sem maturidade, meninos, que possuem maturidade, estão abertos ao assédio e por isso são levados de um lado para o outro através de variados ventos de doutrinas, que não é a sã doutrina. E numa igreja também existem os falsos cristãos, ou seja, aqueles que estão na igreja, pensam que são salvos, falam que são salvos, mas salvos não são, estão perdidos como sempre estiveram. Então nosso Senhor, ele já havia dito que conhecia as boas obras do grupo fiel de Tiatira. Quando ele está falando daquelas boas obras, é deste grupo. E que sabia também que suas obras eram naquele momento maiores, ou seja, eram em maior quantidade do que no início de sua vida cristã. Como é que nós estamos, queridos? Como é que estão nossas atividades quando ainda éramos novos convertidos e hoje quando já estamos caindo os dentes depois de crentes? Já com a idade avançada de crente. Como é que está? Como é que a gente analisa as nossas atividades de outrora com as de hoje? Como é que está a balança? Será que nós estamos dentro desse elogio de nosso Senhor Jesus Cristo, dessa aprovação? Eu sei que o que tu fazes hoje é muito mais do que fizesses no início. Como estamos? Uma coisa é certa, que quanto mais estamos andando conforme é a vontade do Senhor,
para a sua igreja, mais ainda Satanás irá se contrapor contra ela. Quanto mais você faz a vontade do Senhor, prepare-se, que haverá retaliação. E foi o caso de Tiatira. Satanás, ao vê-la crescendo no trabalho, na obra, na determinação de fazer a obra de Deus, de proclamar o Evangelho, de estudar o Evangelho, de serem discipulados, de quererem conhecer esse Deus mais, e cada vez mais que conheciam, mais faziam a sua vontade. Satanás, quando viu o crescimento dessa igreja, não o crescimento numérico, ele passou a atingi-la, passou a ser alvo das suas investidas. E a estratégia de Satanás não foi uma estratégia, não foi uma ofensiva de força e com derramamento de sangue, mas atingindo-a de forma interna, com assédio, a fim de corromper o nosso ser interior como igreja, o interior da igreja, a fim de corromper essa carne que é corrompida e que nós militamos dia a dia. A igreja, queridos, ela foi tolerante às heresias e à imoralidade, no que por isso nosso Senhor a reprovou. Eu tenho contra ti. Tiatira permitiu que uma falsa profetisa chamada Jezabel infestasse a igreja com seus diabólicos e perniciosos ensinos. E dessa forma sua influência sedutora levava as pessoas a abrirem concessões e passavam então a receber o quê? Falsos ensinos. A influência desta serva de Satanás infectava os congregados daquela igreja devido à ignorância deles. Quanto ao quê? Porque não sabiam matemática? Porque não sabiam sobre veterinária? Sobre direito? Porque não sabiam sobre questões financeiras? Porque não sabiam sobre tantas outras questões de ordem, de conhecimento humano? Não, não foi isso. Ela infectou os congregados daquela igreja devido à ignorância deles quanto ao conhecimento das Escrituras. Por não conhecerem. Esta Jezabel operou na igreja de Tiatira de forma semelhante com a Jezabel do Antigo Testamento, que operou da mesma forma contra os israelitas. Jezabel no passado implantou no meio de Israel o culto a Baal. E também ela fez o que? Um mix ecumênico. Introduziu ali a prostituição e suas cerimônias. A Jezabel da igreja de Tiatira pregava o liberalismo, pregava a libertinagem. Essa libertinagem passou a ser algo consensual, ou seja, tolerada, admitida. E Jezabel orientou os cristãos que eles deviam ser tolerantes, aceitando a religião romana, em favor do bem-estar, da sua segurança, da segurança de suas vidas, como também para assegurar seus negócios, seus empregos. O problema na igreja de Éfeso era o quê? Alguém lembra qual era o problema? O que Jesus reprovou aquela igreja?
A igreja trabalhava, fazia todas as coisas, a liturgia era uma bênção, o culto era maravilhoso, tinha isso, tinha aquilo, tinha tudo. Tinha ação social, tinha evangelismo, tinha todas as coisas. Mas Jesus reclamou algo dela. O que foi? Que ela fazia todas essas coisas, mas não tinha amor. Isso aí, Gabi. Não havia amor. O problema da igreja de Éfeso era a falta de amor. Porém os efésios eles não tinham amor, mas não eram consensuais e tolerantes aos falsos profetas e também às suas heresias. Por outro lado, a igreja de Tiatira, ela crescia no amor, Davi. Contudo, ela era frouxa. Ela era tolerante aos falsos ensinos e aos falsos médicos. Era só love. Uma igreja tolerante, queridos, uma igreja que é frouxa quanto às heresias, tenhamos plena certeza que faz acender grande ira no coração de Jesus. Tiatira tinha um púlpito prostituído. No seu púlpito só iriam prostitutos. Lá em Tiatira eles deixaram que esta filha do diabo subisse no púlpito deles e doutrinasse satanicamente aquela congregação. E é o que hoje muitos líderes e igrejas estão permitindo que aconteça em seus púlpitos. Prostitutos estão subindo e doutrinando a igreja ao erro, ao pecado. Está todo mundo batendo palma, dizendo aleluia, ou homem de Deus, ou servo de Deus, ou isso, ou aquilo. É a mesma coisa. Aliás, hoje é pior. A igreja não tinha coragem de freá-la. A igreja não tinha coragem de enfrentar aquela prostituta Jezabel. Ninguém se levantava e dizia: ei, pare! Aqui é a casa de oração de Deus. É aqui onde eu congrego. Aqui foi onde eu fui salvo. Aqui eu fui salvo pelo verdadeiro evangelho e não por essa sua doutrina corrompida. Mas ninguém fala nada. Não mexa no ungido do Senhor. Não julgue. Não julgue. Isso é o que está acontecendo. A igreja hoje num todo. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando denominação. Eu estou falando eu e você. Nós somos igreja. E nós estamos sendo frouxos. Frouxos. Tolerantes. Uma igreja precisa atuar com amor. Sim, claro. Ela só existe porque ela antes foi amada. E porque ela foi amada por este amor imensurável, este amor que é indizível, ela tem que amar também com esse amor, em meio a tudo que vem a fazer. Mas amar não é faltar com a verdade. Amar não é ser conivente com a mentira. Efésios 4, versículo 15, Paulo fala o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma ortodoxia verdadeira, uma teologia, uma doutrina santa, uma teologia bíblica, contudo ela for desprovida de amor, ela é tão detestável a nosso Senhor quanto um amor que tudo transige, ou seja, que tudo tolera, que tudo aceita, em nome do bem-estar de todos.
há amor, então deve haver e deve prevalecer a verdade acima de tudo. Porque quem ama, Alain, quem ama defende. Quem ama, Davi, fala, não se omite, não se acovarda. Quem ama, pratica a verdade. Portanto, a erva daninha já estava no campo da igreja de Tiatira, soltando suas sementes. Portanto, ela já estava produzindo frutos que iriam dia a dia empestar aquela igreja, contaminá-la. O tumor maligno já havia enraizado na carne da congregação, mas ele deveria ser extirpado, arrancado, lançado fora. Porém a igreja nada fazia, era frouxa. Pois o problema não era só a tolerância, mas agora era a dureza de coração em se arrepender e mudar a postura. É o que hoje está difícil de acontecer na vida de muito falso profeta que tem por aí andando de avião a jato. De muito falso profeta que estão enchendo seus bolsos de dinheiro. É ele abrirem mão do jatinho, do dinheiro, da ganância, da vaidade e da exaltação que um povo crente tem feito por ele, tem idolatrado. Ele não quer abrir mão, ele não quer se arrepender. Precisamos entender que uma igreja cheia de pessoas, que uma igreja com uma agenda superativa, não quer dizer só por isso que se trata de uma verdadeira igreja. Não. Se você quer encher sua igreja, então você traz para ela, sabe o que? Entretenimento. Traga diversão. E trazendo isso, pare de expor e ensinar a palavra com instrução, com advertência e com exortação. Pare. Ela enche. Se você trouxer pessoas para a igreja para serem afagados, para que lá, chegando na igreja, eles tenham o seu ego elevado, a sua autoestima colocada lá no céu, ao invés de você lhe apresentar o evangelho, um evangelho que confronta, dizendo-lhes quem de fato eles são, ou seja, pecadores, injustificáveis e merecedores de estarem sob os olhos de um Deus irado, com certeza essa igreja irá crescer se você reter essa segunda parte e apresentar só a segunda, só a primeira. Tu és o cara. Você é o bibelozinho de Deus. E essa mesma igreja, ela pode até se enveredar pelo caminho de várias atividades. Porém, esta igreja não é uma igreja bíblica cristã. Ela será somente, sabe o quê? Mais um clube social. Um Rotary Club. E tantos outros que existem. O Senhor deu tempo para a falsa profetisa se arrepender, mas ela era impenitente, ou seja, ela não se arrependia. Ela não aceitava o seu erro. Ela não desejava se arrepender.
Jesus diz: mas ela não quer se arrepender. E uma vez que ela não deseja entregar seu arrependimento, nosso Senhor lhe daria um leito de enfermidade. Agora, ao invés dela deitar-se no seu leito para os prazeres de sua prostituição, ela deitaria agora para amargar a dor e tribulação de sua doença. E aos que cometem adultério com ela, ou seja, aos seus seguidores, aos seus companheiros de idolatria e imoralidade, estes também sentiriam grandes sofrimentos, assim como ela. Essa profetisa, ela negou-se a arrepender-se, ela recusou a misericórdia de Deus, portanto, o portal da graça a ela foi fechado. Ela, assim como muitos, tem olhado para a cruz e tem zombado do sacrifício vicário, isto é, tem zombado do Cordeiro Santo de Deus, Jesus o Cristo. Contudo, queridos, é preciso, mais uma vez, dizer que o salário do pecado é a morte. E Satanás é um embusteiro, Davi. É um enganador, é um mentiroso. Ele engana, ele defrauda. Ele engana as pessoas prometendo vida, contudo, ao fim é morte e morte eterna. E Jesus tem os olhos de fogo, e com eles veem os corações dos homens com toda a sua verdade, e nada lhe fica oculto. Porém, Jesus se apresenta aqui como o Filho do Homem, que tem os pés como bronze reluzente. E esses pés com bronze reluzente, eles estão prontos para esmagar os seus inimigos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, Paulo fala: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ao fim, queridos, chegará o grande dia em que muitos sentirão o que é estar sob a ira do Cordeiro de Deus. Muitos vão sentir o que é estar sob a ira do Cordeiro de Deus. Hoje só ouvem falar, mas haverá um dia que vão entender, que vão sentir o que é estar sob a ira do Cordeiro Santo de Deus. Apocalipse 6,17 diz: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Agora, queridos, Deus dá aos seguidores de Jezabel, Ele dá a oportunidade também de se arrependerem, quando Ele diz: trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Deus dá aqui mais uma vez a oportunidade de se arrepender. Nosso Senhor, queridos, Ele não tem prazer na morte do incrédulo. Ele não quer que nenhum se perca. Ele chama todos ao arrependimento. Todo pecador haverá de ter tempo de se arrepender, todo ele. O portal da graça ainda está aberto, escancarado. Cada dia que Deus concede que ele amanheça, é graça, é oportunidade para que o pecador reconheça seu estado deplorável de pecado, e assim ele confesse-o e se arrependa e torne para Deus. Torne para Deus.
Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje o dia que isso poderá ocorrer na sua vida. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e com estes olhos Ele perscruta, Ele sonda os pensamentos e as intenções de todos. E ao fim, queridos, o seu julgamento ele será perfeito e justo. Aqui havia um grupo de pessoas na igreja que era tolerante, e outras que não só eram tolerantes, mas elas praticavam as más obras de Jezabel. E nestes grupos havia ali incrédulos, havia aqueles que nunca foram salvos e talvez tenham morrido condenados. Contudo, aos que eram salvos e se deixaram seduzir, nosso Senhor também os exortou e os disciplinou. Queridos, Deus ama seus filhos, os filhos a quem Ele salvou. E por amar os seus filhos, Ele os disciplina. Ele os disciplina para que venham a arrepender-se. Portanto, aqueles que deitaram-se na cama da prostituição e do adultério, o que não significa literalmente somente imoralidade sexual, mas envolve também a transigência aos falsos profetas e às suas heresias, e isso é adultério. Afinal, quem somos nós? Como salvos e remidos, somos a igreja de Cristo, correto? Amém? Amém. Somos então a igreja de Cristo, somos o que é dele? Noiva. Noiva. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Nós, como noivas, devemos fidelizar o Senhor, ao noivo. Nós não podemos traí-lo. Como é que se trai a Deus? É só se deitando numa cama de adultério? Ou será que pior do que isso é negar o seu nome, aceitando os discursos, as doutrinas dos falsos profetas? Às vezes nós queremos só enxergar pecado nos outros, mas não enxergamos em nós. Queremos enxergar o pecado em fulano porque bebeu, em cicrano porque fez isso, em beltrano porque... Enfim, tantas outras práticas materiais, porque disse palavrão. Sim, pastor, isso não é pecado? É pecado. Mas ser tolerante à heresia, ser tolerante a falsos profetas, é pecado seríssimo diante do Senhor. Se não fosse, Ele não teria escrito essa carta, a sua mensagem. Se não fosse Paulo, não teria nos advertido, João não teria também falado, Judas não teria gastado o seu livro de um único capítulo só com essas coisas. Adulterar, prostituição é transigência também, é também transigência aos falsos profetas e suas heresias. É adultério. Você tem dado ouvido a falsos profetas? Você está adulterando. Você está se prostituindo. A igreja é a noiva de Cristo.
E a esse Jesus transformou os leitos deles de prostituição em leito de enfermidade e de tribulação. Ou seja, o pecado que traz prazer é substituído, sabe pelo quê? Aos filhos de Deus, aos lavados e remidos, aos salvos do Senhor, é substituído pelo chicote, pela vara da correção, para que estes reconheçam onde caíram e arrependam-se. Tive o imenso prazer desse sábado pregar numa conferência teológica, onde eu vi um colega meu dizer: pastor, eu preciso dar um time nas atividades da nossa igreja. Está virando oba-oba. Se o senhor perguntar se a nossa igreja cresceu numericamente, cresceu. Aliás, pastor, ela inchou. E eu preciso fazer essa conferência. Isso foi uma conversa em julho, para que a igreja saiba a importância da palavra. Fiquei feliz por isso. Mais um que se arrepende, mais um que cai a ficha. O pecado que traz prazer, Deus substitui na vida daqueles que Ele ama e que o amam, em chicote, em vara de correção, para que estes reconheçam onde caíram e se arrependam. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Portanto, queridos, nem todos que faziam parte da igreja de Tiatira eram infiéis. E a este Jesus tem uma palavra de conselho e de estímulo. Mas nada do outro mundo. Aqueles que uma vez entenderam o amor de Deus, que discerniram o quanto eram sobrecarregados, o quanto eram opressos pela vida de pecado de outrora, do passado, eles sabem por convicção que o jugo do Senhor é suave e seu fardo é leve. Sabem? Se eles entenderam do fardo que Jesus lhe tirou de suas costas, o fardo do pecado que lhe condenava ao inferno, se entenderem isso, vão entender que todo jugo e fardo do Senhor é leve. Esse vai saber que ser cristão é algo prazeroso e não pesado. Estes vão saber que ser cristão é algo que dá alegria. E sabe por quê? Porque ele agora é livre. Contudo, ele não é livre para pecar, mas para dar glória a Deus, para glorificar sua vida a Deus. O que antes ele não fazia. Por quê? Porque ele não era livre, ele era escravo de Satanás. E quando eu falo de pecado, quero voltar e frisar de novo. Não é beber só, não é tomar cachaça, não é fumar maconha, não é cheirar pó, não é se prostituir literalmente com imoralidade sexual. Não, não é só isso. É se prostituir com os falsos profetas e com as heresias. É adultério. Aquele que um dia entendeu o fardo que foi tirado das suas costas, eles sabem que seguir a Cristo neste mundo será custoso. E é. Quando você decide seguir e cada vez mais segue, e cada vez mais busca seguir, e cada vez mais se esforça por isso,
Mas o preço é alto. Mas a perseguição existe. Ele sabe que seguir a Cristo neste mundo é custoso, mas ao fim irá valer a pena. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não fomos chamados à salvação sem qualquer propósito, queridos. Deus não nos salva sem propósito. Deus não salva para você estar aí só sendo parte da relação da igreja e pronto, e vez ou outra está aí fazendo oração, ou vez ou outra está cantando, ou vez ou outra está pregando. Não! Ou somente ficar sentado no banco de cadeira de uma igreja e dizer: ah, eu sou cristão, ah, eu sou crente. Esse tempo de crente até Satanás é. O propósito de Deus é que sejamos santos para o louvor de sua glória. O caminho do discipulado que nos ensina os passos para o caminho da santidade fará marcas em nossas vidas que vão evidenciar todos quantos são a igreja de Cristo. Mas ninguém quer saber de discipulado. Aceita o convite, venham a mim que eu vou tirar toda a sobrecarga. Agora toma o meu jugo. Eu digo: peraí, Jesus, o jugo não. Não quer andar com Jesus. Não quer andar ouvindo Jesus. Portanto, o propósito de Deus é a santidade de sua igreja. Por outro lado, o propósito de Satanás, sabe o que é? É frustrar justamente esse propósito. Deus quer que você seja santo como o santo ele é. Satanás quer que você seja igualzinho a ele. E para isso ele vai usar todas as suas ferramentas. Ele vai usar a perseguição, Gabi, vai. Ele vai usar a força e a violência para intimidar, vai. Mas ele usará também os falsos profetas para desvirtuar a fé da igreja e assim perverter o sentido de ser igreja. Tenha a fé que você quiser, Alan. A sua também, Paulo Sérgio. Escolha a que você quiser. Olha, aqui tem um Deus na prateleira. Escolha o que você quer crer. Escolha o que você quer cultuar. Vai lá, Edjanir, escolhe aqui. Aqui tem um Deus dos reformados. Quer esse? Pega, leva para casa. Não, aqui tem um Deus do tradicional. Tu quer esse? Leva para casa. Não, aqui tem um Deus do pentecostal, eu vou levar esse. E aqui tem um do neopentecostal. A única coisa hoje que está difícil é que as pessoas não estão buscando na prateleira do céu o Deus da Bíblia. É o Deus do reformado, é o Deus do tradicional, é o Deus do pentecostal, é o Deus do neopentecostal. Só não o Deus da Bíblia. É desse jeito. Tudo é um Deus só. Isso é ecumenismo, meu irmão. Acaba com essa história de um Deus só. Não é. O Deus que nos salvou, ou pelo menos eu falo por mim, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus dos Espíritos é um só. Não é. Peraí, pastor, eu não falo com respeito. Eu digo, não é. Eu não estou faltando com respeito. Ele crê em quem ele quiser. Se ele quiser crer em titica de galinha, creia. O que é que eu posso fazer? Agora eu não vou dizer que titica de galinha é um Deus.
O Deus do Espiritismo não é o mesmo Deus, porque eles não creem que Jesus é Deus. O Testemunho de Jeová não é o mesmo Deus. Por quê? Mas ele fala em Jesus. Pergunta se Jesus é Deus. Eu tenho medo às vezes de dizer, às vezes aos crentes: meu irmão, quando chegar um testemunho de Jeová na sua casa, porque eles são muito atenciosos e educados, faça o seguinte, manda ele entrar, atenda ele, sirva um cafezinho, uma água. Porque quando João diz, esses nem recebam, ele não quer dizer que você não se relacione, porque senão, pelo amor de Deus, a gente vai evangelizar quem? Ninguém. Receba, sente e pergunta o que é que ele quer. Aí diz, olha, eu vou falar agora por mim, e vai evangelizar ele. O grande problema hoje, Paulo Sérgio, que dá medo de sentar um crente quando for no domingo, ele não chegar aqui e dizer, pastor, eu queria falar com você, fala pelo WhatsApp. Pastor, olha, eu recebi os crentes da Testemunho de Jeová e o Deus dele é maravilhoso. Afinal, é o mesmo Deus, né, pastor? E eu vou agora segui-los. Não é o mesmo Deus. Então ele vai usar, Satanás vai usar os falsos profetas. E que não estou falando somente dos falsos profetas, tipo o Testemunho de Jeová, não. Estou falando dos falsos profetas que estão em meio a muitas igrejas evangélicas, seja qual for a denominação, para lhe desvirtuar, para desvirtuar a mim e a você. Para que perverta o sentido de ser igreja. E ele vai conseguir isso através dos falsos ensinos. Ele vai conseguir persuadir a muitos que as filosofias e o estilo da vida babilônia, sabe qual é a vida babilônia? O mundo. A nossa Babilônia aqui é o mundo. E está cheio de crente na Babilônia, dentro da igreja e na Babilônia. Está vendendo suas convicções, está abrindo mão da sua fé, em prol da sua vida financeira, em prol de tantas outras coisas, em prol de se dar bem com todo mundo, em prol de não entrar na contramão e colidir com as filosofias desse mundo, e vai abrindo mão. Eu tenho que viver bem com todos. Ei, a palavra do Senhor diz, se possível for, tenha paz com todos, se possível. O que não inclui você negar o Senhor da sua vida. Ele vai intentar contra a gloriosa igreja de Cristo, fazendo-a crer que pecar não é pecado. Versículo 25. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. As investidas de Satanás contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é querer fazê-la pensar que existe alguma outra experiência superior do que ter sido alcançado pela sua graça. Como se houvesse algo maior, como se houvesse algo melhor, como se houvesse algo mais sobrenatural que o nosso verdadeiro encontro com Jesus. É como se pudesse haver alguma coisa mais superlativa, mais alta, mais excelsa. É como se houvesse outra coisa muito melhor do que sabermos que um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, portanto todos nós éramos merecedores da ira do Senhor, porém Deus
Deus, por sua riqueza de amor e misericórdia, nos amando como Ele nos amou, deu a cada um de nós, a mim e a você, que creu, vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, pela graça fomos salvos. Estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou com Cristo, nos dando assento agora com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que é que você quer mais? Glória a Deus. Forte, viu? Qual outra experiência você quer com Deus? Aleluia, Jesus. Um troço sem futuro da qualidade de Paulo Sérgio está aí, ó. Qual é o sobrenatural que ele quer ter, fora esse? Olha a cara do outro ali. O que é que você quer ter mais com Deus? Qual é a outra experiência? A não ser o seu encontro com Jesus? Ou nunca teve? Não, eu quero outra experiência. Quero viajar pelo mundo. Vá comprar uma companhia de avião e viagem. Vá trabalhar, ganhe dinheiro, compre passagem, compre dólar, compre euro e vá viajar. Mas isso não significa experiência com Deus. O que é que nós precisamos além desta verdade? Sabe o que é que já está prontinho para a gente que teve a experiência com Cristo? O banquete da salvação. Ele está pronto. Nós só precisamos assentar-nos à mesa com o Senhor e com Ele juntos cear. Não há nada de novo além do que a Bíblia nos comunicou. Nada. A provisão de Deus em sua graça nos é suficientemente bastante para nos sentirmos plenamente satisfeitos, independentemente do que nós estejamos passando. A graça do Senhor é bastante para aguardarmos em alegria e plenitude de vida a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Ele diz: até que eu venha, apegue-se com firmeza a mim, repouse em mim, descanse em mim, até que eu venha. Cada dia está ficando pior essa questão da depressão. Quanto mais se fala em depressão, mais gente se suicida. Isani está fazendo ação social. Ela foi assistir uma palestra no UFPB. Tinha um grupo de professores que ia dar essa aula. Ao chegar lá, 1 hora antes de começar, chega um aviso para uma professora que faria grupo, que seria a mesa que aplicaria esse estudo. Chega lá 1 hora antes, e a notícia é: seu marido acaba de se suicidar. Olha, eu entendo que depressão é doença. É doença. Mas é também questão de ordem espiritual. E principalmente naqueles que não têm Cristo, que nunca tiveram um encontro com Cristo. Agora, na vida daqueles que nunca tiveram um encontro com Cristo, que tiveram um encontro com Cristo, melhor dizendo, não tem questão de ordem espiritual. Não tem. Não é porque tem um capeta dele que está dizendo para ele. Não tem, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não cabe outro espírito maligno. Aonde habita a luz não pode haver trevas. Não pode. Agora, sabe o que acontece? Que tem muito crente depressivo. É porque esses crentes estão muito cheios de mimimi.
não aguenta perdas. Se perder um carro, morre. Se perder um carro, pronto, acabou o mundo. Se por acaso tem uma desgraça dentro do casamento, pronto, acabou tudo. Não aguentam perdas. E sabe por quê? Por conta dessa teologia nojenta que tem se colocado e a igreja tem tolerado. É verdade. Os crentes estão todos mimados, Paulo Sérgio. Aguarde o processo. Mimados. Só querem saber de ter vitórias. Casamentos se acabam hoje por nada. Aliás, já há algum tempo. E hoje está pior. Eu disse que ele não tirasse o bigode, ele tirou, ó. Vou deixá-lo. Porque eu disse a ele que não tirasse. Ela não consegue, não ajeita a casa como eu quero, eu vou acabar o casamento. Não aceitam perdas. É eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu e eu. O grande problema da depressão no meio dos crentes é isso. É confiar no homem. E confiar em mim mesmo é confiar no homem. O grande problema de pastores também está assim. Tem luta? Tem. Jesus não escondeu isso de ninguém. Nunca. No mundo tereis aflições. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser odiados. Vai acontecer todas essas coisas para que se cumpra a minha palavra. A apostasia vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Mas ninguém quer ouvir isso. O grande problema é que os crentes não estão preparados para os enfrentamentos. E tudo porque no púlpito eles estão sendo mimados. Mimados. Concluindo o versículo 26 ou 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. E as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela de amanhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, o vencedor aqui é o cristão fiel em Tiatira. O fiel em Tiatira. Como também todos os cristãos fiéis espalhados em toda a terra. O vencedor aqui também é aqueles que se arrependeram. Se arrependeram. Portanto, os vencedores são todos aqueles que guardam até o fim a obra do Senhor. São aqueles que são fiéis até a morte e por fim receberão a coroa da vida. Já os outros que não perseveraram, que perdem-se pelo caminho e perdem-se pelo caminho do pecado e lá perecem. Estes são os filhos de Judas. Ou seja, estes jamais conheceram a Cristo. Esses nunca nasceram de novo. Louvor, por favor. A iníqua, satânica e falsa profetisa Jezabel ensinava que os cristãos deveriam buscar as coisas da terra, ou seja, deveriam associar-se com o mundo, ao mundo, deveriam ser consensuais, tolerantes com os princípios do mundo, pois de outra forma nada conseguiriam. E se conseguissem, iriam perder, iriam falir. Quando Cristo sobre isso, ele fala opostamente, ele ensina contrariamente à doutrina de Jezabel. Marcos 8,36, Jesus diz: que adianta? Que adianta?
ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Aqueles que em Cristo vencerão, estes irão com Ele reinar e julgar os ímpios. Aqueles que são vencedores jamais abrirão mão de suas convicções. Sendo assim, serão honrados e se assentarão no trono e irão julgar os ímpios. 1 Coríntios capítulo 6, a primeira parte diz do capítulo, versículo 1: vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Os vencedores receberão a estrela da manhã. Os vencedores irão conhecer a Cristo de fato, ou seja, eles irão ver a Cristo face a face. Os vencedores são os fiéis que se recusaram a ouvir e a aprender os profundos segredos de Satanás. Portanto, estes vão conhecer as profundezas de Cristo. E queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa maior riqueza. Cristo é tudo. Cristo é a nossa recompensa. Cristo é melhor que tudo. Cristo é melhor que tudo quanto o mundo pode nos oferecer. Cristo é a satisfação, é a alegria da alma. As 4 primeiras mensagens nos trazem os muitos perigos para a igreja de Cristo. E a exortação de Nosso Senhor a estas igrejas, exceto a de Esmirna, é uma só: arrependam-se. É Jesus dizendo assim: minha igreja, meu salvo, meu remido, arrependa-se. Avalie sua caminhada e veja onde vocês erraram. Veja onde você errou e assim arrependa-se. Precisamos ter muito claro em nossas mentes que não são apenas pecadores que precisam se arrepender, pecadores incrédulos. Não só somente estes, os pecadores que ainda não tiveram o encontro com Jesus, que precisam se arrepender. E sabe por quê? Porque existem muitos cristãos desobedientes que necessitam de arrependimento, que precisam baixar suas frontes, que precisam ter seus queixos quebrados, baixar seus narizes empinados, precisam mergulhar seu eu mais uma vez nas águas, precisam se arrepender, pois sem arrependimento, sem que haja tratamento nos pecados de nossas vidas, sem que haja tratamento nos pecados das igrejas, o Senhor, em seu juízo disciplinar, eu estou falando de juízo não condenativo, mas disciplinar, que disciplina, que corrige, poderá vir e tomar o meu e o seu candeeiro. Essas igrejas não deixaram de existir, foram tomados seus candeeiros. Não deram sequência à caminhada de glorificação do nome de Deus.
Há muitas igrejas na Europa que foram tomados seus candeeiros. Não existem mais. Porque perderam o propósito de ser igreja. Porque não se arrependeram. E olha, esse acontecimento é algo muito triste. É algo penoso de se ver. Porque afinal a igreja de Cristo, que deveria estar como um candeeiro no alto, iluminando este mundo caído e em trevas, se não se arrepender, o Senhor vai lhe tirar o candeeiro. E essa igreja não poderá mais testemunhar de Cristo ao mundo. Onde é que está seu candeeiro? Escondido aonde? Debaixo da mesa. Debaixo do banco do seu carro. Debaixo da mesa da sua sala de aula. Debaixo da sua cama. Aonde está seu candeeiro? Ele não é para estar embaixo, é para ele estar em cima, iluminando. Cuidado, Cristo pode perder seu candeeiro. Você pode perder o propósito de estar aqui. Eu sei, melhor é estar com Cristo. Tenho certeza disso. Mas Cristo tem propósito comigo e com você nessa terra, de sermos luz nesse mundo em trevas. Mas cadê seu candeeiro? Portanto, reflita. E se você tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas.